Hoje a gente vai ouvir uma história que vai nos contar sobre o Império Romano, o poder que ele tinha, o Coliseu e o que ele representava e os gladiadores. Ela é uma história sobre um escravizado que se transformou num gladiador. O nome dessa história é Andrócles e o Leão. A autora é a Tatiana Belinque e as ilustrações são de João Lima. Foi no tempo do antigo Império Romano, quando Roma dominava grande parte do mundo conhecido daquela época hoje tão remota. A era do famoso circo romano, onde aconteciam grandes espetáculos. O pão e circo que os imperadores ofereciam ao povo para apaziguá-lo e também para evitar protestos e revoltas. Tudo isso era feito às custas da vida de prisioneiros de guerra e de outros desafetos do Império Romano. O povão aliviava sua raiva, frustração e fome, assistindo às cruéis exibições de combates entre gladiadores escravizados, como também a massacres impiedosos de pessoas indefesas, entregues na arena a feras famintas para serem estraçalhadas diante dos espectadores sedentos de sangue. Espetáculos que eram assistidos não só pelas classes populares, mas também por certas elites imperiais ricas e poderosas que também eram apreciadoras desse terrível esporte. Mas vamos à história, que ao que se conta aconteceu há muitos séculos, quando um jovem escravizado chamado Andrócles escapou do seu cativeiro, onde estava sendo preparado para ser um gladiador e lutar na arena contra outro escravizado. Nesses combates, o perdedor saía muito ferido e sua vida só poderia ser salva se o público presente levantasse o polegar, indicando que o golpe de misericórdia fatal não deveria ser desferido. E conta a história que dias antes de ter que enfrentar o duelo mortal contra outro gladiador, o jovem e forte escravizado Andrócles, cansado e revoltado das humilhações e maus tratos, conseguiu escapar e fugir do cativeiro romano, sem poder ser capturado pelos seus seguidores. E vigoroso como era, correu tanto e se escondeu tão bem que não pôde ser alcançado. E só foi parar muito, muito longe, lá no sul do continente africano, onde se refugiou em uma caverna distante e muito difícil de ser encontrada. Mas quando, cansado e ofegante, Andrócles se sentiu finalmente salvo da perseguição, pensando que já podia tomar alento e descansar, eis que de repente entrou na caverna uma visita inesperada. Era um enorme leão, uma fera assustadora, mas que, para surpresa do espantado Andrócles, não fez menção de atacá-lo, mas sim arrastou-se, mancando com a pata no ar, até um canto junto à parede de pedra, onde desabou, bufando e gemendo de dor. E Andrócles viu que o majestoso rei dos animais estava doente, sofrendo, com uma grande pata muito inchada e inflamada. Andrócles ficou observando o enorme felino, e de repente, tomado de dó pelo animal machucado, aproximou-se cautelosamente e viu que na sua pata estava encravado um grande e grosso espinho que não o deixava apoiar a pata no chão. O leão deixou o rapaz se aproximar sem esboçar qualquer reação, e Andrócles, com todo o cuidado dos seus fortes dedos, conseguiu extrair aquele afiado espinho da pata dolorida do bicho, que até pareceu soltar um suspiro de alívio. Assim, Andrócles ficou na caverna junto com o leão, mesmo porque não tinha mais forças para correr nem outro lugar para se esconder. E por mais estranho que pareça, Andrócles e o leão, cuja pata desinchou e sarou logo, continuaram morando juntos naquela caverna, numa espécie de paz cautelosa, sem muita intimidade ou qualquer provocação. A tal ponto que o leão, quando saía à procura de alimento, até trazia pedaços de carne das suas caçadas para a refeição de Andrócles. Assim, eles continuaram a conviver na caverna durante muitos e longos meses, até que chegou o dia fatídico em que a caverna foi descoberta, Andrócles foi recapturado e arrastado de volta para Roma, junto com o leão.
Agora, novamente prisioneiro, Andrócles, o escravo fujão, não foi perdoado, mas condenado não mais a lutar no circo como um gladiador, mas a ser atirado, nu e desarmado, no meio da arena do Coliseu, para ser estraçalhado pelas feras diante do estádio lotado por uma multidão exaltosa, sequiosa de sangue. Então, quando chegou o dia fatal, Andrócles foi lançado no centro da arena para ser impiedosamente sacrificado. Logo abriram a grade da jaula das feras e soltaram primeiro a mais apavorante de todas, um enorme leão, faminto e furioso. O público urrava, ansioso pelo grande momento do ataque, quando a fera de juba amarela disparou como uma flecha na direção do rapaz indefeso de olhos fechados, que estava de olhos fechados como se ele não quisesse ver a aproximação da sua morte. E nesse instante aconteceu o impossível. O enorme leão estacou rente à sua corrida, a poucos metros da vítima, fazendo espirrar areia na arena para todos os lados. O público parou de gritar surpreso. E mais que surpreso, impressionado, emudeceu de repente, quando viu, sem acreditar nos próprios olhos, o enorme e assustador felino achegar-se à sua vítima indefesa, esfregando-se no seu corpo, manso e carinhoso como um grande gatinho doméstico. E sendo abraçado e afagado por um atônico, comovido e agradecido Andrócles. Diante desse surpreendente espetáculo, a gritaria do público rapidamente recomeçou e mudou de tom. Milhares de polegares se voltaram para cima, exigindo perdão para o já ex-escravo Andrócles, reconhecido e salvo pelo fiel amigo e companheiro, o leão da caverna. Andrócles foi poupado e saiu da arena aclamado, perdoado e agora um homem livre. Já o que aconteceu com o leão, que era muito mais humano do que os sanguinários humanos na plateia do Coliseu, não sei dizer, porque isso a história não conta. Gente, essa história aqui, apesar de fictícia, porque era muito difícil um escravizado ser perdoado naquela época, ela traz diversos elementos daquilo que a gente vai estudar durante a unidade 15 sobre o Império Romano. O principal delas é a política do pão e circo, que foi citada no começo dessa história. Essa política era uma forma que o governo do Império Romano encontrou de acalmar a população, de fazer com que a população não se revoltasse e não se rebelasse diante da crise que tinha se instaurado já na época do final da República. Essa política do pão e circo, como ficou apelidada, nada mais era do que uma forma que os governantes encontraram de acalmar o público, fazendo o quê? Construindo grandes anfiteatros para promover espetáculos como esse contado na história, que eram gratuitos, ou seja, para distrair a população. Um desses grandes anfiteatros é o Coliseu, que está em pé até hoje, é um dos maiores símbolos do Império Romano. O Coliseu era um lugar onde aconteciam tanto as lutas de gladiadores, quanto esses espetáculos de que os leões atacavam escravizados que eram jogados lá. Esses espetáculos eram gratuitos e, como eu já falei, tinham a função de distrair a população, de divertir a população, para que eles não se revoltassem, pois afinal, muitos estavam sem emprego, passando fome e assim por diante. Péssimo jeito, né, gente, de distrair a população, mas enfim. E o pão, nessa política do pão e circo, ele seria uma outra política do governo em que eles distribuíam trigo para a população. Porque com o trigo eles poderiam fazer pão e diminuir a fome que eles estavam passando. Então, com essas duas formas, distribuição de trigo para fazer o pão e construção de grandes anfiteatros, né? Por isso circo, a construção de grandes anfiteatros e promoção de eventos gratuitos, como esses aqui contados na história, eles eram uma forma de manter a população sob controle. Essa foi só a introdução do Império Romano. A gente já trouxe algumas características da cultura dessa época, características bem específicas da época do Império, né? Então vocês já descobriram agora que o Coliseu a gente só está estudando agora porque ele é do Império.
Mas já começamos então sabendo várias informações, sabendo que os escravizados continuavam a existir nessa época, eles não tinham direitos, né? E venham comigo agora pra gente descobrir mais coisas sobre o Império Romano. Bora pra aula!